O controle do material é uma das partes mais importantes no processo de impressão. Por isso, hoje, dando continuidade à nossa série sobre os fundamentos de impressão 3D, nós vamos tratar da categoria material e de todos os seus parâmetros. Fiquem ligados! E aí nós vamos entrar nos parâmetros de fluxo. Eu, nos meus perfis, trabalho muito com a questão da velocidade, né? Então, para as camadas mais externas, eu trabalho a velocidade menor. Para o preenchimento, eu trabalho uma velocidade maior. Antes, a gente não tinha esses controles de fluxo no Cura, e eu fazia a compensação de que forma? Variando a largura das paredes. Eu continuo fazendo isso. Se vocês derem uma olhada lá no meu perfil HRES, ou se vocês derem uma olhada no perfil Ultrafast, vocês vão ver que em alguns momentos eu estou variando a largura das paredes. E essa é uma estratégia que eu utilizo bastante. Para quê? Para, na verdade, garantir que eu vou ter um fluxo coerente naqueles pontos e ter a melhor impressão possível. Mais recentemente, o Cura deixou disponível para a gente todo esse controle de fluxo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso controlar individualmente os fluxos. O que eu faço normalmente, gente? Eu deixo todos esses fluxos em 100%. Né? Por quê? Porque eu gosto de fazer o controle por largura da parede, né? Mas sem problema nenhum. E aí eu posso adotar algumas estratégias. Se, por exemplo, eu estou usando a impressão do preenchimento, né, mais rápida, eu coloquei ali uma velocidade mais rápida no preenchimento, o que eu faço? Eu aumento um pouquinho o fluxo, que foi o que eu fiz aqui, ó, dá uma olhadinha. Eu aumentei para 110% o fluxo do preenchimento porque eu aumentei a velocidade de impressão do preenchimento. Vamos supor que eu quero imprimir mais rapidamente os suportes também para ganhar tempo. Posso fazer a mesma coisa, aumentei a velocidade de impressão do suporte, eu posso aumentar um pouquinho o fluxo aqui. No meu caso, por que eu não aumentei o fluxo do suporte? Porque me interessa que o suporte seja fácil de retirar. Como eu já estou trabalhando com uma parede mais fina no meu suporte, eu não vou aumentar o fluxo dele porque eu não quero que a parede engrosse. Eu quero justamente que ele fique com a parede fina para que depois eu consiga retirá-lo facilmente. Aí o fluxo da interface do suporte, que eu deixo sempre em 100% também, né? Porque eu gosto de trabalhar com a interface sólida, né? Interface 100%, né? Para que também ela fique um bloco mais fácil de ser retirado depois, né? E aí tanto o teto quanto a base do suporte, né, que vão dessa interface, na verdade, eu também coloco em 100%. Né? Então, quando eu defino aqui que a interface é 100%, eu já estou dizendo que tanto o teto quanto a base vão ser 100%, mas eu posso individualmente, se eu quiser, eu quero só 50% na base. Posso também fazer essa variação. Tá? Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu aproveitar que o vídeo está bem interessante e pedir para que vocês já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo e que não esqueçam de inscrever-se no canal e ativar as notificações. Na sequência, a gente tem o fluxo da torre de pulga, que é utilizado quando? Quando a gente tem uma impressora com dois conjuntos de impressão. Né? Então a impressora tem duas cabeças de impressão, trabalha com dois filamentos, por exemplo, e aí ela vai fazer o seguinte, ela começou imprimindo com um deles, depois ela faz a troca, imprime com o outro, depois ela faz a troca novamente. A cada troca, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer a limpeza do bico antes de voltar para a impressão. Por quê? Porque o bico vai ter alguma sujeira, a gente teve ali algum oozing, né, algum escorrimento, portanto esse bico ele tem que ser limpo toda vez antes de voltar para a peça. E como que isso é feito? Por meio da criação de uma torre, né, que fica ali pertinho da impressão, e de tempos em tempos, né, toda vez que é feita uma troca, o bico vai lá e faz essa limpeza. Aqui nesse caso a gente deixou em 100%, eu particularmente não tenho uma impressora com dois conjuntos de impressão, minha impressora é simples, eu tenho uma Ender 13, tenho uma Ender 4 também, né, mas para quem tiver, né, é para isso que serve esse controle. E, por último, nós temos o fluxo da camada inicial, o fluxo inicial de camada, que é o seguinte, em alguns casos eu quero deixar a minha camada inicial mais grossa ou mais fina, né? Por exemplo, quem trabalha com ABS, o interessante é que essa camada inicial seja mais fina para quê?
para que haja menos chance de contração do material, menos warping, né, menos descolamento. Então, quanto mais fina, no caso do ABS, for essa primeira camada, né, tanto melhor. No caso do PLA, é o contrário. Né? O PLA, lógico, não precisa uma camada muito grossa, mas como eu não tenho esse problema de warping, eu posso carregar um pouquinho mais nessa primeira camada para melhorar a minha aderência ali com a mesa. Eu normalmente uso 0,24 porque eu já faço duas coisas, já corrijo algum problema ali de imperfeição no nivelamento e ao mesmo tempo eu já garanto que os filetes vão ficar bem juntinhos, unidos um ao outro, né, formando uma primeira camada joinha para eu continuar a impressão. Então, nesse caso, eu uso 100% na camada inicial. E, na sequência, nós temos os parâmetros relacionados à retração. O que é a retração, gente? A retração é o seguinte, toda vez que o conjunto de impressão vai se deslocar de um ponto a outro, toda vez que vai haver uma troca de camada, né? Ou a gente tem múltiplas peças na mesa e precisa de uma peça para outra, o que a gente tem que fazer para evitar, né, que apareçam aquelas strings, aquelas teias na nossa impressão? A gente retrai o filamento, ou seja, a extrusora ela puxa novamente esse filamento e ao puxar esse filamento, o que ela faz? Puxa também a parte de filamento que está fundida dentro do bico. E aí eu executo o movimento que eu quero e ao final do movimento, quando eu vou iniciar o processo de impressão de novo, eu devolvo esse material. Né? E existe uma forma correta de fazer isso. Se vocês derem uma olhada, eu estou habilitando a retração, porque muito útil, é muito difícil a gente conseguir fazer uma peça sem habilitar a retração, a menos que seja uma peça de volume único, um vaso, por exemplo, alguma coisa que tenha um perímetro definido, né, e não tenha muitos detalhes, que ela consiga fazer desenhando perímetro sobre perímetro, aí eu posso trabalhar sem retração, mas via de regra para as nossas peças a gente vai acabar precisando desse controle de retração. Eu peço para retrair em mudança de camada, porque eu acho uma coisa interessante, né? Porque como eu vou parar num ponto e eu vou subir para iniciar em um outro ponto na camada superior, pode ser que eu tenha ali um pouco de derrame de material, então é o ideal que eu tenha uma retração antes de fazer essa mudança de camada. E aí sim, dois parâmetros que são importantíssimos, que são a distância da retração e a velocidade da retração. É lógico que não é só isso, né? O que controla, ou melhor, o que faz a gente ter uma boa retração são 4 parâmetros, na verdade, que são a temperatura que a gente está usando para o material, a velocidade de percurso, né, que é essa velocidade que o conjunto de impressão assume quando ele sai de um ponto e vai para outro. Quanto mais rápido, melhor. Né? Eu uso 120 mm por segundo, no caso da Ender 3. E também esses dois parâmetros, né, a distância e a velocidade da retração. O que vocês estão vendo aqui? Que eu estou usando 7 mm de distância de retração e 50 mm de velocidade de retração. Da onde que eu tirei esses dois valores, gente? Eu fiz o teste, né, com esse PLA da Slim 3D que eu estou usando, né, e para esse PLA especificamente, a melhor distância de retração e a melhor velocidade foram 7 mm de distância e 50 mm por segundo de velocidade. Né? Foi o ponto ótimo, né, no qual a viscosidade do material permite com que toda a massa suba na hora da retração sem que fique nenhum restinho no bico. Então olha só, gente, aqui nós temos dois problemas. Primeiro, as strings, né, que são essas teias, né, mais fininhas que a gente está vendo, e esses pontos que aparecem aqui no meio das strings, né, que tem bastante material, isso daqui a gente chama de oozing. O que aconteceu nesse caso? Foi feita a retração, provavelmente o material estava muito líquido, ou seja, a temperatura estava muito alta, e quando foi feita a retração, ela não foi completa. O que eu quero dizer com isso? Que o material foi puxado, mas um pouco dessa massa fundida ela ficou dentro do bico.
né? Ou seja, houve um rompimento da massa fundida, uma parte foi puxada e uma parte ficou ali, né? Essa massa que fica no bico ela acaba escorrendo e vai formar, né, esses depósitos que vocês estão vendo aqui na imagem. E a gente não quer que isso aconteça, por isso que nós temos que regular os 4 parâmetros. Primeiro a temperatura, aqui nesse caso estava muito quente, dá para baixar um pouco a temperatura. A velocidade de percurso, né? Então, como tem bastante string aqui, a gente deveria colocar a velocidade de percurso, ou seja, a saída do conjunto de pressão desse ponto para esse ponto, no máximo que a gente pudesse ajustar para essa impressora, né? Aí a distância de retração, né, que no meu caso ali deu 7 milímetros, e também a velocidade de retração, porque ela é muito importante. Se você puxa rápido demais, você rompe a massa fundida e você tem esse problema que vocês estão vendo aqui. Se você puxa muito devagar, o que acontece? O material ele escorre antes que seja puxado, ou seja, existe uma velocidade ótima para que você faça essa retração também. Vocês podem ver aqui também que a velocidade de retração ela é dividida em 2 velocidades, na verdade, de recolhimento da retração e de avanço, ou seja, quando ela puxa o filamento e quando ela empurra de novo. Particularmente, eu gosto de deixar a mesma velocidade, né, para garantir os mesmos níveis de pressão, né, que eu tinha antes da retração e depois da retração. Eventualmente eu poderia pensar, puxa vida, eu posso fazer o avanço da retração numa velocidade maior, né, porque já resolvi meu problema quando eu fiz a retração, já tive o percurso necessário, vou começar um novo ponto. Mas eu particularmente não recomendo, por quê? Porque se você coloca uma velocidade maior do avanço, você pode ter uma pressão maior e você pode ter um depósito maior de material também no início da impressão da próxima camada, tá? Então, o ideal é que a gente mantenha sempre a mesma velocidade aqui, beleza? A quantidade adicional de avanço de retração ela é utilizada quando a gente tem alguma falha no retorno. Por exemplo, houve alguma perda de material por algum motivo durante o processo de retração, ou porque houve um escorrimento, a gente está numa velocidade muito alta, a gente não consegue fazer o controle necessário e a gente precisa repor material quando a gente tem o retorno, né? Então a gente pode colocar aqui uma pequena quantidade em milímetros cúbicos para tentar fazer essa compensação. Normalmente eu não necessito colocar um volume adicional aqui, mas em alguns casos pode ser que isso seja necessário, então fica a dica, né, caso vocês precisem. O percurso mínimo para retração, ele diz respeito ao seguinte: imagina que eu estou imprimindo e aí eu fiz uma retração, aí eu voltei, aí eu tenho que imprimir no mínimo essa distância para que eu faça uma nova retração. Então, no caso aqui está setado 0,8 milímetros, fiz uma retração, se eu imprimir mais 0,8 milímetros, eu posso fazer uma nova retração. Isso é importante por quê? Para que a gente não faça retrações muito próximas, né? Porque retrações muito próximas com certeza vão causar problemas ali na qualidade do acabamento da peça, ok? A contagem de retrações máxima diz respeito a quantas retrações eu posso ter num determinado trecho do filamento, né? Que trecho é esse? Esse trecho que está aqui, a janela de distância de extrusão mínima. Então, se eu tenho ali um pedacinho do filamento de 7 milímetros, que é o caso aqui, eu posso ter até 100 retrações nesse espaço de 7 milímetros. Por que isso é importante, gente? Porque imaginem que eu tenho alguma peça onde eu vou ter lá, sei lá, 1000 retrações no espaço muito pequeno do filamento. A gente tem que lembrar que esse puxa e empurra que acontece no filamento, ele ocorre porque a extrusora está pressionando, né, o filamento. Se esse puxa e empurra for constante numa mesma região, a gente vai causar inevitavelmente o cisalhamento, né? A gente vai cortar o filamento e aí a gente vai acabar perdendo ali a nossa impressão, vai ter algum problema, tá? Então por isso que a gente tem essa configuração aqui, ok? Na sequência, nós temos a opção de limitar as retrações de suporte. Isso daqui é bacana quando, gente? Quando a linha de percurso de um suporte até o outro não passa pela peça,
né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para limitar as retrações de suporte, porque eu não estou muito preocupada com a qualidade desse suporte, já que ele vai ser descartado mesmo, e desde que ele não produza nenhuma teia na minha peça, tá tudo certo. Então eu posso limitar essas retrações aqui e eu ganho tempo de impressão com isso. E aí, para quem tem impressoras com 2 conjuntos de impressão, 2 bicos, nós temos essa configuração especial aqui, né, que é uma distância de retração quando é feita a troca do bico, né, aqui está 16 milímetros, né, aí vai depender da impressora de vocês, eu não saberia dizer, teria que fazer o teste, então, sei lá, poderia ser algo em torno de 7, 8 milímetros, teria que fazer o teste, né? E mesma coisa, que velocidade vai ser essa de retração, né? E de avanço? Também não sei, teria que fazer o teste, poderia ser algo em torno de 40, 50 milímetros, a exemplo da Ender 3, mas para cada um de vocês, dependendo do material, dependendo da impressora, né? Essas distâncias vão variar. E para finalizar, uma quantidade de avanço extra, né, na troca do bico, que nada mais é do que a reposição do material perdido, né, como eu já expliquei ali anteriormente, se eventualmente houve ali um pequeno vazamento e a gente precisa repor, né, esse material que foi perdido, a gente pode ajustar um volume aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. Se você chegou comigo até o final desse vídeo, muito obrigada. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar os seus comentários. Até a próxima!